é muito simples. Selecionar um pouco as perguntas, agrupá-las de forma que elas não sejam repetitivas, encaminhar essa interlocução, então, do professor Roberto da Mata com a plateia. Antes de começar essa tarefa, entretanto, eu queria fazer uma pequena reflexão, bem curta. Eu me dei como tarefa, assim, para começar o debate, ouvir o que o professor Roberto da Mata falou e tentar fazer uma ligação entre todas as reflexões que ele fez e os maiores desafios, ou o maior desafio que se enfrentaria na reforma do Estado no Espírito Santo. Não pensando a reforma do Estado para dentro, mas pensando essa articulação da reforma do Estado com as mudanças na sociedade. De todas as coisas que ele falou, que eu fui tentando fazer essa articulação, infelizmente, a que me pareceu mais forte é quando ele tocou na questão da cultura da corrupção. Por quê? Porque nós tivemos um processo recente de desmantelamento da máquina governamental e eu acho que o principal elemento que operou essa transformação foi o enraizamento de um comportamento, sobretudo nas elites eleitas, a favor desse personalismo, né, marcado pela respiração cotidiana de interesses não legítimos, né, de interesses pessoais vinculadas a essa apropriação dos recursos públicos. Então, me parece que vencer, né, ou criar os elementos para que se vença no longo prazo essa cultura da corrupção é um elemento fundamental no nosso processo. Eu queria que o professor Roberto da Mata pudesse oferecer alguma reflexão sobre essa questão da relação que o senhor colocou entre o governo, o Estado, sociedade e essa cultura da corrupção. A gente pode até pensar em programar uma sessão especial, né? A corrupção é um tema muito grande, tem muita coisa escrita sobre corrupção, né? No caso brasileiro, eu tenho a impressão que um dos elementos que conduz, porque o problema não é a corrupção só, a maneira como ela é representada, como ela é lida, como ela é vista, né? Então, um dos elementos difíceis de lidar com a corrupção no Brasil é, evidentemente, o realismo político que afetou a todos nós, né? Que diz que todo ser humano é corrupto por definição. Aí como é que vai acabar? A ambição faz parte, todos os homens e mulheres são pessoas ambiciosas. Então, quando tem oportunidade, né, mete a mão. Então, como é que acaba com isso? Mas você adianta montar um sistema jurídico, é possível montar um sistema de normas que seja absolutamente impermeável à ambição e ao fato de que a corrupção é, de certo modo, normal nas sociedades humanas? Esse é um problema. Aí não é nem o problema da corrupção em si, é a representação da corrupção, né? Se a corrupção é uma coisa sistêmica, que todo mundo faz, então como é que acaba? Quer dizer, você tem que ter um processo de discussão de onde é que ficam os limites para um monte de coisas que nós fazemos e que nós pensamos. Esse é um problema sério. No nível mais imediato, que foi o que eu tentei articular nessa palestra, tem um problema que é claro, né? Que é palpável, que aparece quando as pessoas vão do jeitinho ao sabe com quem está falando, não é? Que é você não aceitar, de certo modo, você não aceitar o limite de uma norma impessoal que torna você igual aos outros. A vivência da igualdade como alguma coisa que é um sinal de subordinação ou de inferioridade social. Então, a questão, por exemplo, de entrar numa fila inferioriza. Embora exista a cultura da fila, quem entra em fila está inferiorizado, porque quem pode vai mandar um menino lá, o boy, o cara que faz o banco,
E quem pode não entra na fila, é recebido de uma maneira especial. Entrar em fila, obedecer a um sinal de trânsito, não ter como escapar de determinados tipos de espera, ser tratado como um igual. Então você parou o automóvel, o sujeito chega, olha, infelizmente isso aqui é proibido, estacionar. Esse tipo, fazer um requerimento e apresentar esse requerimento para um funcionário, como todo mundo tem que fazer. Se não fizer o requerimento, não pode. Sim, mas no meu caso é especial. Mas no meu caso é especial, então o senhor tem que fazer. Esse tipo de lógica é um tipo de lógica complicado, sobretudo para aquelas pessoas que têm berço, que têm nome, que são conhecidas, que têm responsabilidades, que têm cargos importantes, etc. Então, isso aí tem a ver com o igualitarismo. São duas lógicas que convivem, são duas éticas que convivem, uma ética aristocrática convivendo com uma ética igualitária. Para onde é que vai? Para um lado, quando é que vai para o outro, a gente não sabe. E como essa ética, na realidade, permeia a sociedade inteira, porque todo mundo pensa do mesmo modo, com maior ou menor grau, com maior possibilidade de aplicar uma ou outra, se sujeitar a uma ou a outra, você tem essa visão da corrupção, uma representação da corrupção, que é uma corrupção, uma representação quase que naturalizada da corrupção. A corrupção é natural. Então, se é natural, a gente não pode acabar. E é uma ingenuidade pretender acabar. Ora, convenhamos que você construir uma sociedade democrática com esse tipo de ideologia, de pensamento, é muito difícil, é muito complicado. Eu atacaria, responderia a coisa dessa maneira. Você tem uma dificuldade enorme, e é muito difícil fazer isso, muito difícil, você estabelecer limites claros entre determinadas situações e fazer cumprir determinadas regras numa sociedade onde você tem uma concentração de relacionamentos pessoais na elite extremamente alto, que aplicar a lei vai significar também, provavelmente, romper com relações de família, com relações de amizade, vai significar os custos sociais serão bastante grandes. Então, essa é uma das nossas maiores dificuldades. A respeito da dificuldade de implantação de sistemas de mérito no serviço público. Então, eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações a respeito dessas dificuldades, né, porque tem uma componente cultural aí bastante importante. Uma das coisas que eu cheguei até a escrever algumas crônicas no Jornal da Tarde, se eu não estou enganado, quando o governo Fernando Henrique fez a proposta da reforma do Estado, né? E houve uma série, foi um dos pontos onde ele foi muito criticado, muito criticado. E o Bresser Pereira, o ministro Bresser Pereira, que era encarregado da reforma do Estado. E pelo que eu vi do Bresser, o Bresser é um economista, né? Passava muito longe da cabeça do Bresser os aspectos simbólicos e a história social do funcionalismo público no Brasil, que tem que fazer uma história, tem que fazer uma pesquisa. O que é ser funcionário público no Brasil? A minha família era toda de funcionários públicos. Meu avô era desembargador, era juiz desembargador, mas meu avô não se via como juiz. Ele era juiz desembargador, mas ele era, antes de tudo, um funcionário público do Estado do Amazonas. Ele morreu como desembargador do Estado do Amazonas. Então, meus tios, meu pai era funcionário do Ministério da Fazenda, meus tios eram funcionários do Ministério Fiscal de Rendas, naquela época meu pai era fiscal do consumo, não existe mais esse cargo, meu tio era um funcionário do Ministério da Fazenda. Eles viviam discutindo, eles sabiam tudo sobre legislação fazendária, trabalhavam em imposto de renda, sabiam tudo. E eram amanuenses, como os amanuenses do livro do Lima Barreto, amanuense Belmiro, um romance do Lima Barreto, eles eram amanuenses. Então eu cresci ouvindo numa varanda as discussões, como é que eles viviam? Eles diziam, eles tinham uma carreira, eram pessoas que não eram ambiciosas, o problema não era ter muito prestígio, nem ter muito dinheiro, mas era uma vida pacata, tranquila, e que tinha um salário no fim do mês, e depois que você parava de trabalhar, não é? Com 25 anos, papai se aposentou, imagina, papai se aposentou com 55 anos de idade, e morreu com 84 anos, salário integral, no Ministério da Fazenda, imagina.
Eu tenho, embora eu tenha a cara de 17 anos, eu vou fazer 70 anos no mês que vem. Eu continuo trabalhando feito um louco. Imagina, papai com 55. E quando você perguntava para as pessoas, não é? Pô, mas você parou, vai trabalhar, você está muito jovem. Parar de trabalhar era um privilégio. Por quê? Porque é uma sociedade escravocrata.